Olá, mundo! Olá, humanos! Esses humanos! Lembrei da música do Supla, vai fazer parte do conjunto Tóquio. Galerinha, hoje eu vou falar um pouquinho aí mais uma vez, né? Terminando as férias aí, a gente amanhã, ou pelo menos na empresa, na escola que eu trabalho, amanhã a gente começa já a semana de planejamento para esse ano letivo de 2024. E hoje, né, o último dia que eu tô de folga, eu recebi no meu Facebook uma lembrança de uma comparação que eu fiz. Na verdade foi falando sobre as críticas ao sistema educacional. E elas continuam, né? Existe muita crítica ao sistema educacional brasileiro, no qual eu também tenho várias. Mas é incrível como as pessoas, para defender uma posição, eles destroem toda uma estrutura, sempre criticam, nunca tem nada de bom para falar, não percebem as coisas boas, né? Então, eu só vou falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas que me incomodam, né? Sobre comparação do sistema educacional brasileiro. Lembrando que eu não vou é só uma opinião contrária, divergente às opiniões aí. Eu não costumo atacar a pessoa que tem as ideias, eu ataco as ideias da pessoa, na verdade, ou das pessoas, ou de um determinado grupo. E é assim que funciona a humanidade, né? É assim que funciona a democracia. Então, o que eu quero dizer aqui não é ofensa para ninguém, é só uma posição minha, mas que com base nas questões ou nas opiniões de algumas pessoas que eu tenho visto, lido durante algum tempo aí, e não é de hoje, sobre o sistema educacional. Vamos lá, primeira coisa, o pessoal começa a comparar o sistema educacional do Brasil com os sistemas educacionais que são referência no PISA, né? O PISA é uma prova internacional, padrão, é uma avaliação internacional feita pela OCDE e faz um ranqueamento, tá? E o Brasil sempre, ele está nesse ranqueamento, ele está nos últimos lugares. Aí o pessoal começa a comparar, por exemplo, com a Finlândia. Então, se você quiser comparar o sistema educacional do Brasil com a Finlândia, não é possível, não dá nem para começar a comparação. E aí vou explicar algumas coisas por quê. Por exemplo, a Finlândia tem 5,5 milhões de habitantes, beleza? 5,5 milhões de habitantes é o número de habitantes da Finlândia, que seguidas vezes foi referência aí como o primeiro desse ranking dessa avaliação do PISA. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 5,3 milhões, tem 53 milhões de alunos. Então não é 5,5 milhões de alunos. Nós temos quase 10 vezes a população da Finlândia em número de alunos. Antigamente eu falava número de estudantes, então isso é uma coisa que a gente tem que discutir depois, e aí é um outro assunto, mas essa é uma das críticas que eu tenho ao sistema. Mas não dá para comparar com o sistema da Finlândia. Outra coisa, o ambiente da Finlândia é um ambiente gelado, que proporciona que os pais fiquem mais tempo com os filhos. Isso comprovadamente o apoio dos pais, o acompanhamento dos pais, principalmente nos primeiros anos de estudo da criança, é importante. No Brasil a gente já não tem isso, nosso padrão social é totalmente diferente, a gente tem que colocar, os pais têm que trabalhar, e alguns alunos, quando chegam no ensino médio, eles mesmos têm que sair da escola para trabalhar, então é uma outra realidade. Só para vocês terem ideia, para
Título de comparação e da numérica ainda, por exemplo, a Finlândia tem 5,5 milhões de habitantes e o Brasil tem 2,2 milhões de professores. Então nós temos quase a metade de professores, é a metade da população aí, ou perto da metade da população da Finlândia. Ah, Rogério, mas Singapura. Singapura também foi um caso de sucesso. Então, Singapura também. Singapura tem 5,6 milhões de habitantes. Beleza? E a mesma situação, tá? Ah, Rogério, então o problema é que aqui são os alunos da escola pública que dão problema. A gente tem que privatizar tudo. Então, galerinha, lá na Finlândia quanto lá em Singapura, os sistemas oficiais são públicos, tá? Então, o problema não é se a escola é pública ou privada, é o sistema de ensino e uma outra série de coisas. Na Finlândia, por exemplo, os professores, para começarem a lecionar, ele tem que passar um tempo de estágio dentro da sala de aula, ele tem que fazer uma pós-graduação, né? Então a preparação é outra. Em 2012, quando eu comecei a minha graduação e licenciatura, por exemplo, o que acontece? No primeiro semestre da minha graduação, eu já estava habilitado a dar aula, mesmo sem saber nada de nada. Então, você já poderia trabalhar como eventual, cobrindo faltas de professores, cobrindo a carência de professores. Isso quem faz, quem permite é o sistema de ensino, sistema de educação. Então, não adianta a gente ficar apontando um ou outro, comparando. Então, um dos problemas, né, ou um dos problemas que a gente tem que resolver é parar de comparar sobre sistemas de educação. Voltando a Singapura, o diretor de Singapura, o diretor educacional de Singapura veio dar uma entrevista para o Roda Viva. Perguntaram o que poderia ser feito no Brasil que deu certo em Singapura. E aí um cara que leva a educação a sério respondeu assim, o diretor, ele leva a educação a sério. Ele respondeu que algumas coisas que funcionam aqui não funcionariam lá, e como várias coisas que funcionam lá não funcionaria aqui. Educação tem que ser trabalhada com as orientações, diretrizes, objetivos de cada nação. Então isso é trabalhar com educação de maneira séria e não dar palpite, como a gente começa a ouvir muito o pessoal falando. E depois no outro vídeo eu vou falar sobre algumas pessoas aí falando sobre a disposição da sala de aula, que a sala de aula não muda faz 200 anos. Um abraço, até mais.